A gente precisa de jogar com as cartas que a vida deu pra gente. Não tem muito como a gente fugir disso. E eu entendo, porque eu tenho 1,70. Eu não sou alto. Ah, Marcelo, mas você está no padrão brasileiro. É, mas o menos de 1,80 é amigo. É isso que a gente acaba escutando. E as mulheres são cruéis. As mulheres vão lá e te humilham. Você não conhece uma mulher e fala assim, ah, eu achava que você era mais magra. A gente não fala isso. Por mais que a gente pense isso, a gente não fala isso. Mas a mulher olha no fundo dos teus olhos e fala assim, ah, eu achava que você era mais alto. E não tem o que a gente possa fazer com isso. O mundo vai ser cruel com a gente. Mulheres, homens, enfim, aquilo que você estiver se relacionando, aquela pessoa que você estiver se relacionando, muitas vezes ela não vai ter o escrúpulo nenhum de olhar para você e falar, você não tem a altura que eu esperava, você não tem a altura do homem ideal, né? Porque, de novo, homem ideal é a busca, é aquilo que faz com que a gente se sinta mais homem, se sinta mais presente, mais potente. O homem ideal é o homem alto, de queixo quadrado, barba, voz grave, mãos grossas, bruto. Esse é o homem ideal. Tudo que se afasta desse homem ideal, todo homem que se afasta desse homem ideal, se sente menos homem, se parece menos homem. E quando você é menor do que o homem ideal, que é esse homem de 1,85 m, 1,80 m e poucos, isso dali vai fazendo com que você seja visto como menos homem, como um homem inferior. Um homem que não é o homem desejado, não é o ideal aos olhos da sociedade. Óbvio que a gente vai ter pessoas que não vão se importar com isso, vão ter pessoas que vão preferir uma determinada altura, mas no geral, quando a gente está falando sobre o homem ideal, é o que a gente busca. De novo, a gente precisa de lutar com aquilo que a gente tem. Não adianta você esconder, não adianta você fantasiar, não é uma opção você crescer. Existe uma cirurgia, até existe essa tal cirurgia, que é extremamente invasiva. Você consegue até 15 centímetros de altura, mas você vai precisar de quebrar os seus ossos da perna. Uma cirurgia cara, invasiva, que vai enfiar platina na tua perna, fazendo com que você precise de ficar um ano fazendo essa extensão, até que você comece a fazer fisioterapia para voltar a andar como você andava antes. Então, talvez isso não seja nenhuma opção, porque não é fácil, não é prático e custa dinheiro, tempo e no final o resultado não é tão bom assim. Você vai ficar com a perna um pouco deformada. É isso que você quer? Talvez vá lá, faça e seja feliz, mas talvez não seja nenhuma opção. A única opção viável, a única opção possível é que a gente viva, conviva com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente é. Não tem muito como a gente fantasiar. Eu me sinto muito mais confortável nos aplicativos de relacionamento, porque lá você tem como colocar a sua altura. E lá eu sempre coloco a minha altura, 1,70 m. Eu nem falo com pessoas que têm, com mulheres que têm mais de 1,70 m, porque eu sei que eu vou ser humilhado. Não é nem porque eu não desejo, não quero, não, é porque eu sei que eu serei humilhado se eu falar com elas. Então eu prefiro não fazer. Eu prefiro falar com pessoas que sejam da minha altura ou menor. E ainda assim, pessoas da minha altura já começa a ficar mais complicado. Imagina então que você é um homem de 1,50 m. Quais são suas opções? Entende? Imagina que você é um homem de 1,60 m, 1,40 m. Quais são suas opções? Infelizmente, é isso. A gente só pode viver a vida real. E a gente vai precisar de afinar as nossas ferramentas para que a nossa altura seja uma das coisas que chama atenção, mas não aquilo, o principal. Então a gente vai precisar de ganhar em outros quesitos, a gente vai precisar desenvolver outros quesitos. Ok, eu não sou alto, mas eu treino, todo dia eu treino, eu não me deixo engordar, eu não me deixo ficar sem trabalho, eu não me deixo... Por quê? Porque eu preciso de ganhar de outra maneira essa corrida, né? Essa corrida pela atenção, essa corrida pela beleza que a gente está correndo. Se não, eu vou ficar para trás, porque além de baixinho, eu vou ser baixinho, eu vou ser gordo, eu vou ser, sei lá, eu não vou ter uma boa dicção. Então, um monte de coisa que vai me afastar desse homem ideal e que vai fazer com que eu me sinta pior. Então a gente acaba tendo que usar outras ferramentas para que a gente se aproxime dele, que a gente se aproxime desse lugar. Na terapia talvez a gente consiga afinar essas ferramentas e aprender a lidar com o fato de que as pessoas vão te humilhar. As pessoas vão te olhar como um ser inferior. Inferior não só no tamanho, mas inferior em potência de vida. Porque você não tem a altura do homem que elas desejavam que você fosse.